Irmãos, vocês estão animados, né? Penúltimo dia do pastoral, último pastoral do ano. Isso aí. Eu também estou com essa mesma alegria. Esse ano foi um ano muito legal para a gente conseguiu a cada 2 meses fazer o pastoral e avançar nisso. Foi uma grande vitória para a gente, assim. As outras 9 edições do pastoral, elas tinham seus papéis. Alguns até para o futuro próximo da igreja e outros que tinha diretamente a ver com um presente mesmo. E a gente pisou nesse lugar. Esse não. Esse tem a ver com a nossa próxima década. Então, eu tenho falado isso desde domingo. Todos aqueles que estão pisando nesse último pastoral do ano também estão se preparando para tudo aquilo que a gente vai ficar nesses próximos anos agora. Há um grande avivamento, um grande mover de discipulado que a gente vai viver. E eu estou muito animado para que isso aconteça. E não tem jeito da gente ser bem-sucedido se a nossa visão sobre Jesus não for a visão correta. Por essa razão que a gente está pisando nesse texto de João 4 e tendo nessa visão que essa mulher tem sobre Jesus, aprendizados para que a gente consiga, antes de qualquer coisa, desconstruir o Jesus que, às vezes, por teologia própria, por achismo, por leitura equivocada, por interpretação de vida a partir da nossa bolha, a gente construiu e deu para a gente um Jesus que nem na Bíblia estava. Essa mulher é só o ponto de partida. Quando terminar esse pastoral, a gente começa se torando para isso. Dizem que eu vou conseguir isso amanhã, mas eu quero muito que amanhã, quando a gente terminar o pastoral, a gente consiga ter aqui caixas e mais caixas de Bíblias novas e a gente consiga, cada um daqui, sair com uma Bíblia na mão, decidido não só a ler e entender ela, mas entender também que nos próximos domingos, quando a gente começar a ler versículo por versículo dos evangelhos até o fim deles, domingo por domingo, essa vai ser a pregação, não vai ter nem como anunciar uma série nova. Se eu parar de ler o capítulo 1 de João no domingo que vem, tu já sabe que no outro domingo tu vai ler João 2. Se eu parar em João 2,10, tu vai começar do João 2,11, e a gente vai ficar habitando nisso só com uma finalidade. Eu quero conhecer Jesus. Porque não conhecer Jesus é uma tragédia. Não conhecer Jesus é uma tragédia. Ontem eu falava sobre isso e eu explicava isso. Você desenha uma laranja, bota uma laranja na mão de uma criança, fala para ela o nome laranja, e faz ela decorar a laranja, e daqui a pouco, quando alguém perguntar para ela o que é isso, ela vai responder com exatidão. Isso é uma laranja. Mas quando a gente querer ser mais profundo e dizer que gosto tem, ela não sabe. Porque alguém apresentou, alguém mostrou, alguém decorou, mas não viveu. A minha oração nesses dias, do fundo do meu coração, é que a gente chegue nesse lugar, onde eu mesmo te apresentando ou pregando sobre Jesus, a gente começa a viver um avivamento das pessoas dessa igreja e dizer: eu sei quem Ele é, eu experimentei profundamente, o meu amor por Ele está maior, eu o conheço mais profundamente, porque você fez uma escolha de vida, não achar que sabe sobre Jesus, mas conhecê-lo. E eu não sei você, eu estou 10 anos casado com a Priscila, eu já me convenci que eu não conheço ela, 10 anos casado, de vez em quando eu olho e falo: cara, a gente tem que se apresentar, a gente desliga o piloto automático da relação e se reapresenta um para o outro, porque a gente se perde morando na mesma casa e dormindo na mesma cama. Aí você aceitou Jesus um dia desse, leu a Bíblia porcamente, com todo respeito, tá? E aí um belo dia você acordou dizendo: já o conheço, já sei, não tem paixão em conhecê-lo, não há interesse nenhum de ouvi-lo e falar com ele. Quando procura é porque uma necessidade bateu na porta, um desespero está te visitando, mas você diz: eu o conheço.
E aí, quando a pessoa vai abrir a boca para dizer quem é Jesus, ela diz quem é Jesus para ela. É um cara que paga uma conta, o outro que resolve uma necessidade. É sempre um SOS, alguma coisa do tipo. Então, ele define Jesus a partir do que Jesus faz, ou o que Jesus fez na vida dele, mas ele não consegue ter a definição de quem profundamente conhece e se relaciona com ele. Quando a gente vem para um culto desse para conversar, porque eu quero conhecer Jesus, é de propósito mesmo. Isso não é só uma tentativa de um pastor desesperado, não, isso é a consciência de que boa parte dos que aqui estão não fazem ideia de quem Jesus é. Se soubesse, não estariam se entregando para algumas coisas. Se conhecesse Jesus, teriam percebido que de achar o maior presente da vida e o maior tesouro do qual vale a pena perder a vida e até morrer por ela. Então, de vez em quando, a gente vê pessoas perdendo Jesus, não é por causa de muito dinheiro, não, é pouco dinheiro. Não é por causa de muito pecado, não. É o primeiro pecado que apareceu na porta com um prazerzinho de 10 segundos e lá vai ele perdendo Jesus. E tem uma explicação para isso. Ele não sabe quem Jesus é. Porque se ele soubesse o valor que Jesus tem, se ele soubesse o que significa Jesus, se ele tivesse experimentado verdadeiramente Jesus, nossa, ele não trocaria Jesus pelo próximo pecado que ia bater na porta. Mas por que ele diz? E não se ofenda comigo, mas boa parte de vocês estão aqui e estão dizendo, é muito difícil ser crente. Não é difícil ser crente, desde que você conheça Jesus. Mas você não conhece, você conhece o pastor, você conhece a igreja, você conhece o William Soares cantando, você conhece a nossa canção, você conheceu a nossa roupa, você conheceu o nosso vocabulário, mas você não teve uma experiência profunda com Jesus. E esse é o teu problema, porque aí você diz, é muito difícil ser crente, é muito difícil largar Jesus depois que conhece Ele. É muito difícil abrir mão de Jesus para uma vida vazia depois que conhece Ele. Mas tem que conhecer. Tem que conhecer. E talvez esse é o lugar que a gente vai ter que pisar e ser muito realista, dizendo, que bom que eu te apresentei a igreja, que bom que eu te apresentei um versículo da Bíblia, que bom que eu até te batizei, mas você precisa conhecer Jesus de verdade. E essa conversa de hoje vai bater nesse lugar. Ontem eu falava sobre isso, na medida que essa mulher vai se encontrando com Jesus, e esse encontro é poderoso de João 4, e eu já vou ler, essa mulher ela tem algumas imagens a respeito de Jesus, ela fala Senhor. Eu falei isso ontem, essa expressão Senhor que ela repete tem a ver com um vocabulário que define homem. Então ela tem a visão de um homem, é a primeira coisa que ela viu, um Jesus humano, um Jesus homem, é um homem que cansou no meio da viagem, parou do lado de um poço e agora está esperando água, é uma visão de um homem. E eu falei do perigo de muita gente só ter essa visão sobre Jesus. As igrejas brasileiras estão lotadas de gente que só conhece o Jesus homem, tanto só conhece o Jesus homem que pregam o Jesus homem. Quando você ouve uma mensagem que não é do Jesus homem, você nem consegue se adaptar a ela. Dizem por aí que quando eu pego pesado. Dizem por aí que eu bato muito. Eu fico assustado com isso. Sabe por quê? Porque a maioria das vezes que alguém sai do culto dizendo que eu bati muito, a única coisa que eu disse foi se arrependa. Que loucura você ser alguém que conhece Jesus e não saber que a primeira mensagem da boca de Jesus e dos apóstolos é se arrependa. Que loucura alguém se ofender e ouvir se arrependa. Eu sei que a mensagem mais perigosa da Bíblia é se arrepender. É se arrependendo que João Batista perdeu a cabeça, é se arrependendo que crucificaram Jesus, mas não dá para ser do Evangelho e amar Jesus sem saber que ele disse, quem ensinou vocês a fugir da ira divina? Estava na boca do João Batista, e quando Jesus aparece, ele aparece dizendo o quê? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Com outras palavras, ele está dizendo, o meu reino é impossível para alguém que não se arrepende. E alguém diz, isso é muito pesado. Mas por que é pesado? Porque no Evangelho do Jesus homem, a gente humaniza a mensagem. Então a gente não diz o que traumatiza, porque dizer, larga o pecado, o inferno está vindo aí, Deus está irado contigo, isso é um problema. Jesus te ama, é muito humano, mas Deus está irado com você, não fica muito legal. Mas a verdade do Evangelho é que Jesus de fato te ama, mas Deus está irado. Mas quem tem a visão do Jesus homem só quer um Jesus que humaniza a mensagem, que suaviza a mensagem, que facilita a mensagem. Por isso que quando a gente chega num culto e diz, eu vou dar 5 passos para você mudar de vida financeira, o cara vibra. Quando você diz, eu vou te dar
dar 10 maneiras num culto de casal de aquecer tua relação conjugal. Ele fala, uau! Quando a gente fala, vou te dar 20 maneiras de ser bem-sucedido e sair da lama e ir para a fama. O cara fala, que palavra é essa que o meu pastor... Isso é num culto evangélico, eu estou brincando de inventar tema, porque é meu dom de evangelista, é fácil para mim dar tema, mas eu tenho certeza que a igreja brasileira todo dia se reúne em nome de Jesus, mas o culto não é para Jesus, porque o culto ficou humano. A gente fala o que a gente gosta de ouvir como ser humano. Qual é a palavra da vez? É essa que a gente vai falar. De vez em quando a gente faz culto, eu não estou falando que isso é um problema não, mas pode olhar, de vez em quando a gente faz cultos. Qual é o teu time? Vista a sua camisa, venha para a igreja, e a gente vê a nossa molecada botando, um bota a camisa do Flamengo, outro bota a camisa do Vasco, outro bota a camisa do Fluminense. Não é maneiro? É humano, cara, é muito legal, mas no meio dessa história toda, tá cada um vestindo o seu time, e a gente ficou muito bem sucedido em fazer nosso filho gostar do nosso time. O teu filho é vascaíno, acredite, você foi muito bem nisso, porque para o teu filho ser vascaíno, você foi um bom vascaíno para fazer isso. O teu filho é botafoguense, quem consegue ter um filho botafoguense? Ele conseguiu fazer o filho dele ser vascaíno, flamenguista. Ele só não conseguiu fazer o filho dele amar Jesus, ele só não conseguiu fazer o filho dele gostar de Jesus, ao ponto de dizer, eu troco futebol por Jesus, porque Jesus é melhor do que futebol, eu troco cachaça por Jesus, porque Jesus é melhor do que cachaça. Como que a gente não conseguiu fazer isso? Porque a gente ensinou periferias do evangelho, esse subproduto que apresenta um homem, e a gente fala, Jesus é um homem igual a gente. Vai ler a Bíblia de novo, amigo. Não é não. O maior acontecimento da história foi Deus virar homem, mas era Deus. E esse verbo que se encarnou, se sacrificou na cruz, mas a morte não deteve. Ao terceiro dia ele ressuscitou e agora ele está vivo e está definido esse negócio. Mas eu entendo, uma mensagem de um Jesus homem, ela é poderosíssima. Ela mexe com o ego, ela equilibra emoções de alguém. Essa mensagem psicologizada, você pode, você merece. Tudo é possível para você. Que loucura. Essa mulher teve essa primeira imagem de Jesus, mas ela continuou conversando com Jesus. Eu vou ler o Evangelho de João, no capítulo 4, porque além de ver um homem, ela tem questionamentos, e nesses questionamentos ela diz assim, vai logo para o versículo 3, eu acho, 4. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher, o que, gente? Faz sentido que a Bíblia não diga o nome dela, mas diz de onde ela vem. Você vai entender isso agora. Ela é da onde? Ela é samaritana. E Jesus? Jesus e ela. Jesus, ela, Jesus e ela. Ok? O judeu está sentado no poço, ao lado do poço, e de repente vem uma samaritana tirar água. Jesus lhe disse. É engraçado, porque a Bíblia faz questão de chamar ela de mulher samaritana, mas não diz Jesus judeu, Jesus israelita. Quem está dizendo para ela não é Jesus judeu, não é Jesus israelita, é Jesus. Jesus olha para ela e diz, me dê um pouco de água. Olha o versículo 8. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher, o quê? Samaritana. Samaritana. Lhe perguntou, como o Senhor, essa é a visão de um homem, sendo o quê? Sendo o quê? Jesus falou, eu sou judeu? Jesus falou, eu sou israelita? Jesus falou, eu sou alemão? Eu sou do lado B? Jesus só disse para ela, mata minha sede. Reparte a tua água comigo. Compartilha do mesmo alimento comigo.
Com outras palavras, já que ela sabe que ele é judeu, vamos sentar na mesma mesa e bater um papo e comer a mesma refeição. Mas ela olha para o homem e identifica a segunda coisa sobre ele. Esse homem não sei se é o sotaque, não sei se é o jeito de vestir, mas ela olhou, não sei se é o narigão, ela olhou e disse, esse cara é judeu. Quando ele diz, me dá da tua água, a primeira coisa que ela joga na cara dele é, como sendo você pede a mim uma samaritana água para beber. Ela perguntou isso, aí está a explicação, porque os judeus não se dão bem. Óbvio que isso é um acrescento da Bíblia, tá? Em Bíblias antigas isso está em colchetes para explicar por que essa mulher está tão ofendida e fazendo essa pergunta. Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Quem é judeu? Quem é judeu? Quem é judeu? E ela? Quem é judeu? E ela? Quem não está se dando bem aqui? O judeu ou a samaritana? Oi? Mas não está dizendo que judeu não se dá bem com o samaritano? Por que a samaritana que está ali está comprando uma briga? A segunda visão que ela tem de Jesus até chegar no Cristo, e acredite, isso vai ter aplicação prática para a gente, é que ela não viu o Cristo, ela só viu um judeu. Ela não viu o Salvador, ela só viu um judeu. Ela não consegue enxergar Jesus como Deus encarnado que veio para mudar a vida dela, porque a cabeça dela primeiro viu um homem, e agora está vendo Ela já está com a mão na frente de Jesus dizendo, não fale comigo, sabe por quê? Porque você é judeu e eu não quero ouvir nada de um judeu. Em tempos de gente retardada, demente, polarizando a vida, achando que a vida é preto e branco, esquerda e direita, frio e quente, luz e trevas, nesse tempo maluco, surtado, nesse tempo de gente esquisita, essa samaritana é um presente para a nossa alma. Porque Jesus, o Evangelho, a palavra encarnada está ali para mudar a vida dessa mulher. Mas tudo que ela tem é uma crença. Você para ir e eu para cá, porque a gente não se dá. Cara, só para te explicar um pouco, essa ideia dos samaritanos não se dar com o judeu, ela chega a ser engraçada, por quê? E eu nem quero ser teológico contigo, eu não vou fazer isso. Eu não gosto de fazer isso. Eu não quero ser esse pastor chato que fica falando um monte de coisa com você. Mas a grande verdade é que quando Israel é dividido, ao ponto de ficar 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro, e a Síria toma, alguns judeus se misturam com sírios e fazem filhos, é uma mistura de gente que veio para governar sobre eles e até escravizá-los, e eles vão misturando e vão fazendo filhos junto ali, e o tempo passou. E chega uma hora que o povo alguma parte dos judeus se acharam muito puros. E a briga no início faz até um pouco de sentido, mas depois não faz mais não. Aqui, já tem centenas de anos que eles estão brigados. E judeu não se dá com samaritano, e samaritano não dá com judeu, ao ponto do cara mudar o caminho. Passar por dentro de Samaria era um destino mais reto para chegar dentro de Jerusalém, para chegar em Israel. Mas eles davam uma volta, porque eles não queriam nem pisar perto de Samaria. Samaria fez uma coisa legal. Samaria começou uma disputa religiosa, porque eles diziam, eles lá são judeus, a gente também é judeu. Aí do lado de lá eles diziam, mas vocês são judeus mestiços, porque vocês misturaram a raça. E aí no meio disso tudo eles falavam, onde que a gente adora? Aí em Gerizim eles fazem um templo para eles. E em Jerusalém tem um outro templo para eles. E eles começam a dizer, aonde tem mais poder? Aqui ou ali? Aonde tem mais graça de Deus? Aqui ou ali? E agora você tem judeu no final da história, está misturado, mas é judeu. E aqui também é judeu. Mas o judeu daqui não gosta do judeu de lá, o judeu de lá não gosta daqui. E eles fizeram uma coisa boa. Pegaram a mesma Torá. E aqui eles têm um templo
lendo a mesma Torá. E aqui eles têm outro templo, lendo a mesma Torá. E eles dizem, aqui tem o poço do Jacó. Lá só tem o templo deles, mas aqui tem o templo e o poço. E eles diziam, lá pode ter o poço, mas aqui tem o templo. E na teologia do templo, na teologia da religiosidade, eles vão pegando animosidade. E agora essa mulher está encontrando com Jesus, que puxou um assunto para ela. E ela está dizendo o que para Jesus? Eu não posso beber do teu copo. Eu também não posso te dar água. Por quê? Porque a gente não se dá. Aí a pergunta que me começa a vir na mente. Quem começou a briga? Você sabe quem começou a briga? Alguém sabe quem começou a briga? Alguém sabe quem começou a briga? Nem eu. Mas você acredita que a samaritana está pronta para brigar por uma briga que ela nem sabe como começou? Simplesmente pela ideia de dizer, eu sou samaritana e você é judeu. Tem muitas camadas disso aqui, a gente vai entrar nelas, mas a grande verdade é que Jesus está pisando ali para revelar para a gente o que é o Evangelho e quem ele é. E todo religioso sempre acredita que Deus tem um lado A e existe o lado B. Está na base da religião. Todo órfão, porque religioso é órfão, todo cara que não teve uma compreensão do Evangelho de Deus como Pai, ele acredita de verdade, ou ele é muito ungido, escolhido e separado, e os outros não valem nada, ou ele está no oposto. Deus é tão grande e ele é tão pequeno que ele vai morrer desviado, porque ele não é digno da graça de Deus. Mas eles sempre estão criando as separaçõezinhas dele, porque eles têm essa necessidade pela crença da religião. Dentro desse contexto que a gente tem, uma mulher tendo certeza, e essa conversa para mim é assustadora, porque ela viu um judeu. Ela não consegue ver Jesus porque ela não entende nada de evangelho, ela só consegue entender a separação da religião. Quando eu te pergunto, ela viu um judeu, ela está vendo certo ou errado? Certo ou errado? Ah, fala alto. Claro que está certo. Agora, que judeu que ela está vendo? Você entende aonde eu vou chegar ou não? Quando alguém diz, é um judeu, ela está dizendo, ok, mas que judeu? Você tem que entender a cabeça dela, porque na cabeça dela, o ápice do judeu é um fariseu. Que judeu que ela está vendo? Que judeu que ela está vendo? Jesus está ali, do lado do poço, dizendo, eu vou mudar a tua vida, mas a crença dela é, primeiro, esse judeu deve ser aquele cara que não come comigo na mesma mesa. Esse judeu, e olhando para Jesus e para a Bíblia, que judeu é esse que ela está vendo? Os que não dizimam, porque boa parte dos fariseus mandavam o cara dizimar, mas enganavam uma parte. Que judeu que ela está vendo? O judeu que sentava nas primeiras cadeiras da sinagoga e dizia, quem está para trás não é especial, mas os especiais sentam aqui na frente. Que judeu que ela está vendo? Aqueles que quando chegava na hora do culto, ficavam na parte mais alta do culto e diziam, os santos sentam aqui e os profanos sentam aí. Que judeu que ela está vendo? O judeu que quando Jesus curava alguém no sábado dizia, não pode, eu aceito o meu irmão doente, mas não aceito ele curado porque o sábado é maior do que o meu irmão. Com outras palavras, entre o culto e a saúde de alguém, Deus me livre, o culto está acima de tudo, porque o que vale é o show continuar. Que judeu que ela está vendo? Quando ela encontra com esse judeu aqui, que judeu que na cabeça dela ela tem para acreditar que Jesus é esse judeu? Porque Jesus nem conversou com ela, mas ela já está dizendo, não tem conversa com você, porque eu te conheço. Você é judeu, e judeu não bebe do mesmo copo comigo. Judeu não senta na mesma mesa que eu. Judeu não conversa comigo. Judeu não tem palavra para mim. Judeu se acha melhor ou pior do que eu. Que judeu que ela está vendo? Os judeus que questionavam Jesus, mas não queria a resposta. Porque se tem uma turma de judeu que encontrou com Jesus, foi gente que perguntava para Jesus e quando Jesus respondia, não gostava e ia embora com raiva. Que judeu que ela está vendo? Judeu que está num culto e Jesus está pregando e por não gostar da pregação de Jesus, sai do culto dizendo, vamos matar ele? Como é que faz para matar ele? Que judeu que ela está vendo? É engraçado demais, mas se tem uma coisa que Jesus foi ali para fazer, foi dizer para ela, eu não sou judeu, eu sou um homem do Evangelho.
Pensa comigo aqui agora o quanto isso é barreira para que as pessoas conheçam Jesus e você vai me entender. A gente fala do fariseu, mas boa parte dos pecados dos fariseus no tempo de Jesus estão muito abaixo dos nossos como igreja evangélica, porque o farisaísmo moderno supera aqueles caras em níveis que vocês não têm noção do quanto. Nossa vaidade, nossa hipocrisia, nossas mentiras, nossas caras de piedade para ficar bem na live, mas quando você vai conviver, de longe é uma inspiração, de perto uma decepção. Que judeu! Que judeu! Por que essa mulher está tendo um problema e Jesus vai ter que desconstruir da cabeça dela que aquela visita não é de um judeu? Porque Jesus aqui não é um judeu. E aí alguém vai começar a conversar comigo e eu vou mexer com um pouco de idolatria de algumas pessoas. Mas a gente tem um problemão para pregar o evangelho para as pessoas hoje, porque o cara diz, fulano é crente. Que crente? Que crente? Aquele que tem gato na casa dele, porque 85% das pessoas que usam energia em Belfor Roxo não pagam luz. É a cidade com mais gato no estado do Rio de Janeiro. Eu estou vendo um crente. Que crente você está vendo? O cara que, se tua mulher der bom dia, ele já vai cantar ela. Que crente que vai comprar e não vai pagar? Que crente! Essa mulher está olhando e está dizendo, eu vejo um judeu. E ela está acreditando de verdade do lado A e do lado B. E a gente tem isso porque o que a gente mais tem hoje são convertidos à nossa igreja. E esse cara convertido à nossa igreja é um problemão. Porque provavelmente, escuta isso, eu estou falando isso a partir de uma cena. Hoje eu tive uma cena engraçada. Eu fui colar um pneu de um carro meu, do pneu do meu carro. E aí quando eu fui colar, tinha lá 2 crentes. E eu, ser sincero, eu podia ir em qualquer lugar, mas eu falei, não, eu vou dar dinheiro para crente. Então eu parei no borracheiro que era crente. E quando eu cheguei, ele estava na companhia de um outro crente. E quando eles me viram, eles me conhecem. O primeiro já me viu, já olhou e estou indo embora. Valeu, 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 e saiu fora. E eu já achei a cena engraçada. Mas de repente eu parei para conversar com outro crente. E eu falei, eu queria consertar o meu carro. Ele, bota aí. Eu falei, ok, bota aqui. E aí eu fui solícito, eu falei, você quer que eu empurre o carro? Você quer que eu ajeite o carro? Você quer que eu levo para frente, coloco atrás? Precisa de alguma coisa de mim? Preciso de nada não. Paga como? Paga com Pix? Paga... Eu fui percebendo na medida que eu fui conversando com ele que eu era o diabo na borracharia dele. Porque chegou na igreja dele um crente que para ele não é crente. O pai da religião maçônica, de parede preta e telão e fumaça. Porque ele criou um estereótipo de que samaritano e judeu não se misturam, e ele levou para um outro lado dizendo, crente bom é da Assembleia, crente bom é da Vinde. E você pode ficar dizendo, mas que nada, a gente já criou isso. Uma boa parte de gente entrou para essa igreja, mas não foi porque conheceu Jesus, só está aqui porque conheceu a igreja que ele gosta. E com todo respeito, mas essa vai ser a maior desgraça da tua vida, você está aqui porque gosta da igreja. E não é o que a gente vive na igreja brasileira. Fulano entrou para a igreja. Fulano agora é da igreja. Por isso que teu filho não quer ser crente, porque você não conheceu Jesus, você conheceu a igreja. Você não conheceu o Evangelho, você conheceu a Vinde, você conheceu a Batista, você conheceu a Assembleia, e é por isso que quando a gente encontra gente sedento para falar de Jesus, a única coisa que ele vê não é alguém que veio matar minha sede, mas um judeu maluco que apareceu. Na cabeça dela, o que esse judeu está fazendo aqui? Não fica ofendido comigo não, mas todo o contexto de religião é alimentado em cima de 3 pontos. Todo religioso precisa disso. Primeiro, um rito. Segundo, um mito. Por último, um tabu. Você quer saber por que a nossa igreja, as nossas igrejas brasileiras estão cheias de gente que não conhece Jesus, mas que estão fiéis ali?
Porque a gente foi fazendo prosélito, a gente foi fazendo convertido religioso. A gente deu uma causa para esse cara, a gente deu uma bandeira para esse cara, a gente deu música para ele cantar. E ele canta as músicas, ele veste a nossa roupa, ele fala igual a gente. Não tem um pingo de fruto do Espírito, não tem caráter transformado ainda, mas ele gosta daqui, ele fala igual aqui, ele bota nos stories tudo que é daqui. Quem olha de longe fala, uau, é um judeu. Só que Jesus não apareceu dizendo, prazer, eu sou judeu. Jesus apareceu dizendo, prazer, eu sou aquele que pode salvar a tua alma. Mas essa mulher já está pensando, chegou um cara para falar de religião comigo, chegou um cara para discutir teologia comigo, chegou um cara para discutir teoria comigo. Pode olhar a cabeça dessa mulher, essa mulher tem uma teologia formada nela. Essa mulher é uma boa teóloga. Essa mulher, ela vai falar sobre adoração. Essa mulher vai falar sobre o problema de etnias. Essa mulher vai falar de tanta coisa que a conversa, os questionamentos dessa mulher é de gente que frequentou seminários. Os questionamentos dessa mulher é de gente que frequenta EBD. A conversa dessa mulher é de gente que deve seguir o YouTube, que acha que é o cara que ensina a Bíblia para ele. Só tem um problema. Ela não tem nenhuma profundidade de vida em Deus, porque tudo que ela é mais uma religiosa, e religioso gosta de ver religioso no outro. Quando Jesus aparece, ela fala, é um judeu que chegou. E ela só consegue identificar um judeu que chegou, e a partir disso, o que ela faz? Ela começa a dizer, olha, você é um judeu, você não pode sentar no mesmo lugar que eu, a gente não pode beber da mesma água, você não pode falar comigo, porque ela tem na cabeça dela mito, rito e tabu. Rito tem a ver com jeito de fazer culto, e não se ofenda comigo. Mas na cabeça samaritana dela, isso é tão importante, mas tão importante, que quando Jesus começa a ficar amigo dela, ela fala, você vai ter que me ajudar a resolver isso. Como que a gente vai ser amigo? Se eu acho que culto é aqui em Jerezim, e você acha que culto bom é lá em Jerusalém? Como é que a gente vai ser amigo se eu acho que culto bom é com mulher vestindo coque, e a outra eu acho que culto bom usando maquiagem? Como é que você vai falar que culto é bom? Porque o meu eu gosto de pandeiro, de vocês é com ilha soltando fumaça. Porque toda religião é construída a partir de rito, e o cara acredita de verdade que culto bom é 3 hinos da harpa, palavra devocional, 15 oportunidade, pregação. Outro acha de verdade que culto bom é sexta-feira do descarrego, um monte de demônio caindo no chão, e alguém dando uma oferta e passando a fogueira santa. O outro acha de verdade que culto bom é louvorzão, canta 1h30, chega a hora preciosa, a palavra, 10 minutos e todo mundo vai embora para casa. O outro acha de verdade que culto bom é aqui na Vinde. Alguém abre o culto, alguém canta, alguém prega, a gente vai embora para casa. Mas deixa eu te falar uma coisa, esse é o problema de quem é religioso. Todo religioso acha que a fé dele é o rito que ele carrega. Agora, você está pronto para ouvir uma palavra e não se ofender com ela? Será que você está pronto para ouvir uma palavra e não se ofender com ela? Será que se eu falar isso, eu vou ofender você ou não? Eu não sei. A nossa fé não pode ser como a gente cultua. A nossa fé deve ser manifestada como a gente vive. Na cabeça dela, tudo que ela é vai se definir pelo jeito que cultua aqui. E isso revela porque que tem um monte de gente cultuando na igreja, mas nunca nasceu de novo. Tanto não nasceu de novo que vai ser mãe sem pai. Tanto nasceu de novo que encara o pecado com uma alegria que era para ser com profunda tristeza. Tanto não nasceu de novo que o que era para ter profunda vergonha, não há um pingo de vergonha, e fala, Deus está abrindo a porta e fazendo. Trabalha no emprego que não deveria trabalhar, está num relacionamento que não deveria estar, usa o que não deveria usar, vai aonde não ir, e ainda acha alguém para apoiar, e você fala, o que está acontecendo? Porque na cabeça dele, se o rito está acontecendo, ele está bem. Por isso que tem um montão de gente aqui hoje que já arrepiou e deve ter dito, Deus está comigo, porque eu senti Ele hoje. Eu vou perguntar no final do culto quem não é crente, você vai descobrir uma coisa. Eu pergunto para quem não é crente e está aqui, sentiu Deus? Você quer saber o que ele vai responder? Senti. Eu vou perguntar para quem está sem Deus, na sacanagem, uma vida perdida. Eu vou perguntar, e aí, Deus falou contigo? Sabe o que ele vai responder? Falou. Sentir Deus e ouvir Deus não é novidade para ninguém, nem virtude, nem garantia de céu. Porque o que vai valer na nossa fé não é como a gente cultua, mas é como a gente vive depois do culto. Na cabeça dessa mulher, na cabeça do judeu e na cabeça da samaritana, se a gente resolver essa parada de templo, e qual é o ritual direito, está tudo certo, porque o jeito que a gente cultua é o ponto alto da nossa fé, e quem conhece Jesus não vai ser revelado pelo jeito que cultua, mas pelo jeito que vive.
Por isso que para mim sempre foi uma coisa muito tranquila. Eu tenho uns amigos do Reteté, e esses amigos do Reteté me chamam de inimigo do vaso. E eles me chamam de inimigo do vaso por quê? Porque está todo mundo rodando e eu estou sentado lendo Bíblia. E eu fico à vontade nesses ambientes. Eu vou lá. Essa semana eu estava orando com um amigo lá, ele gritando, e gritando pra caramba. Eu fiquei emocionado com ele gritando. Ele grita, ele tem um pulmão, ele tem força para gritar. O outro correu na minha frente, voltou de ré. Eu falei, que joelho bom, que tornozelo que funciona, que habilidade. O outro teve uma visão e entregou. Eu falei, caramba, que maneiro, ele viu uma visão. Eu não tenho problema com isso, eu entro e saio com uma tranquilidade e vejo Deus nisso. Agora tem uma coisa que eu respeito. Eu vou amar Jesus do jeito que eu sei amar. Eu gosto disso aqui na Vinde. Se tu quer rodar, roda. Se tu quer pular, pula. Se quiser ficar sentado, tu fica. Se tu quiser dar glória, tu dá glória. Se quiser ficar calado, tu fica calado. Se tu quiser gritar, eita papai, igual o maluco fica ali, eita papai. Não tem problema, não. Você pode ser você. Porque no final da história o que vai definir você não é o jeito que você cultua, mas é o jeito que você vive quando essa porta fechar e você voltar para casa. O jeito que você vai voltar para casa e viver que vai dizer que encontro com Jesus você teve ou não. Essa mulher está com um problema porque ela olha para Jesus e acredita, ele é um judeu. Só tem culto na cabeça. Rito, mito, sabe o que é mito? Todo religioso gosta de mito. Você tenta apresentar Jesus para ele, ou ele vai apresentar Jesus para alguém, e a pessoa fala, cara, como é que faz para ter essa graça? Como é que faz para ouvir Deus? Como é que faz para sentir Deus? De vez em quando tem uns irmãos emocionados que vai tomar café comigo, almoçar comigo, e fica ali esperando, achando que está indo tomar café com anjo. Aí se me vê perto de Priscila, se for um momento sensual, sexual, assexuado, fala, meu Deus, o pastor transa, demais, transante, de preferência 3 por semana, uma selvagem, terrível. Aí o cara fica assim, nossa, o pastor é normal, e eu fico pensando, você que não é. Mas você quer saber de onde veio essa construção dele? Porque ele acha que Jesus é um judeu. E na cabeça dele que Jesus é um judeu, ele precisa de um mito. Um dia o irmão disse para mim assim, depois que eu acabei de pregar, pastor, não sei como é que o senhor consegue ser gordinho, o senhor deve jejuar muito. Porque com uma unção dessa, eu sou jejuo demais. Eu pensando comigo. Aí o outro olhou para mim depois e disse, pastor, o senhor deve ler a Bíblia dia e noite. Depois que eu acabei de dar uma aula na MV de 3 horas. Quem é da MV sabe quantas horas eu estudei. Aí ela disse, não, você estudou muito, você deve ler a Bíblia direto. Hoje, sendo pastor de vocês, que dificuldade. Só que aí o cara fala, nossa, por quê? Porque todo religioso gosta de um mito em volta dele. E no ambiente que eu fui criado, o mito era simples. É uma palavra que define os religiosos que manipulam a massa a partir do mito. É mistério. Quem nunca tomou essa? Não, você pode me contar como é que você conseguiu isso? Mistério. Quantas vezes eu vi o pregador não ter o que pregar, o que o cara fazia? Nem vou falar. E a igreja estava pronta para entrar com isso e disse, nossa, foi muito forte. Eu me lembro quando eu cheguei em casa um dia, minha avó estava lá, que culto, foi muito forte, Falei, caraca, perdi o culto fortão, minha avó era fria. Falei, vó, foi forte, muito forte. Falei, vó, o que ele pregou? Não sei, mas foi muito forte. Eu falei, nossa, vó. Mas todo conceito de religiosidade precisa botar você dentro de alguns mitos. Sabe? Mistério. Deus me livre quando alguém perguntar para você, como é que você ama Jesus? E você disser, não sei te explicar não, é um mistério. Não, Jesus é real. Jesus é palpável. Jesus é relacional, cara. Não, se você não consegue definir Jesus e teu amor por Jesus, tem alguma coisa errada, porque Jesus é mais real do que o ar que a gente respira. Não é poesia não, é um fato. Por que você ama Deus? Não sei, é mistério. Não, Deus fez um mistério comigo que agora eu sou crente. Cabeça de judeu. Mistério. Tabu. Você pode olhar para essa mulher. Não, o poço é fundo. Não dá para tirar.
Jacó que colocou esse poço aqui. Precisa de tabu. E geralmente os tabus são aquelas coisas inacessíveis, impossíveis. Então o cara, em vez de viver Deus na simplicidade de quem Deus é, pensa nisso aqui agora. Eu era de uma igreja que eu era proibido rir. Imagina eu numa igreja que eu não podia rir nem falar besteira. Imagina, eu era um garoto oprimido, e não era por demônios, era por pastores. Era uma opressão. Eu tinha 19 anos de idade quando me pegaram eu e o Juninho Cheiroso. Imagina por que ele tinha esse apelido. Juninho Cheiroso. Pegou eu e o Juninho Cheiroso, chamou a gente na frente. O pastor botou a mão na gente e falou: espírito de chocarrice, demônio debochado, você que fica usando esses garotos para ficar rindo, é uma risaiada que não faz sentido. Sai dele. E o cara não estava brincando comigo, não, ele estava orando a Vera. Culto de mocidade, lotado, ele botando a minha mão na minha cabeça, dizendo: espírito de deboche. Eu acho que eu recebi porção dobrada naquele dia. Eu acho que Deus me visitou e falou: agora que tu vai ser debochado para a glória de Deus. Cara, pensa nisso aqui. Aí disseram para mim, cara, falaram para mim: você tem que ir embora da nossa igreja, porque você não combina com aqui. Porque judeu acha de verdade que judeu com judeu, samaritano com samaritano, porque não combina. Aí é estranho. Deus me fez gordo, mas eu não posso ser gordo. Deus me fez engraçado, mas eu não posso rir. Deus me fez colérico, sanguíneo, hemorrágico, mas eu não posso ser brabo. Não, cara, não faz sentido. Deus te fez do jeito que você é, porque do jeito que você é, a gente é abençoado a partir disso. Porque sabe por que você é diferente de tudo que a gente tem na igreja? Porque você é tudo que a igreja não tem. Você entende ou não? Por que pessoas diferentes têm que chegar toda hora aqui? Porque essa pessoa diferente é tudo que essa igreja não tem. Um dia uma irmã chegou aqui na igreja, não vou falar de jeito nenhum por questão de ética, a Aline chegou aqui na igreja, mas eu não vou falar quem é a Aline, não. Deus me livre de falar o sobrenome, até porque quem falou isso para mim foi a sogra dela, e eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Mas é a esposa do Bruno. Aí quando ela chegou aqui, a sogra dela virou para mim e falou assim: meu filho está vindo para cá. Minha nora também está vindo para cá, mas tem boca e não fala. Ela é estranha. Mas ela não falou na ideia de queimar, não. Foi preparando, tipo assim, vai chegar esquisita aí. E chegou mesmo, eu vi chegando. Quando a Aline chegou, calada. Até hoje, quando a Aline abre a boca, eu fico até com medo. Porque gente que não fala muito, presta atenção em tudo, observa tudo. Entende ou não? E quando fala, fala a partir de observação. Você já reparou que eu falo muito? Cara, a Aline era tudo que a gente não tinha. Porque a gente tinha um monte de gente emocionada, um monte de gente falando, e chegou quem? Chegou alguém que ficava quieto, mas presente. Quieto, mas confiável. Quieto, mas observador. Tudo que a gente não tinha. Na cabeça de judeu, eu entendo ela, porque ela veio do lado A, lado B, da sogra. Ela pensou de verdade que seria um problema para ela se encaixar, porque aqui a gente era tão extrovertido, ia chegar alguém caladão. Que nada, ela era tudo que a gente não tinha, melhorou a gente, aperfeiçoou a gente, porque ela é tudo que a gente não tinha. Mas na cabeça da samaritana e dos judeus que estão por aí, judeu, samaritano, quando Jesus apareceu, ela já botou um rótulo em Jesus e disse: esse cara aí não pode falar para a gente porque ele é judeu. Eu não sei se você está pronto para essa conversa, mas eu vou chegar nela. No tempo que a gente está vivendo, o maior problema de ver Jesus como um judeu, eu vou te falar qual é. É que a igreja brasileira é idólatra. Já perguntaram para mim por que não tem uma bandeira de Israel aqui, por exemplo. Pastor, bota a bandeira de Israel para a gente fazer uns atos proféticos. E eu não tenho nada contra, mas eu sou brasileiro, nascido em Belfort Roxo, nunca pisei em Israel. Para que eu vou balançar esse negócio? Mas eu respeito, eu gosto. Tem gente que tem um anel da estrela de Davi. Tem gente que ora lá para Israel, nada contra, mas na cabeça desse cara, aí é a parte que me deixa preocupado. Na cabeça dele, Deus é um Deus de duas noivas. Então ele acredita de verdade que a igreja é um povo de Deus e Israel é outro. Você já leu João 1, quando ele diz: eu vim para o meu povo, mas os meus não me receberam? Já leu isso? Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Aí ele muda o tom. Ele diz: a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus. Volta para o 11. Ele veio para o que era seu, veio para os judeus. E o que os judeus fizeram? Não receberam. O que ele fez? Vou para Samaria. Samaria me recebe? Samaria me recebe? Belfor Roxo me recebe? Baixada Fluminense me recebe? Aí você acha de verdade que ele veio aqui porque ele está com dor de cotovelo porque não foi aceito? Não, ele está dizendo o seguinte: o meu povo não é samaritano e meu povo não é judeu, o meu povo é meu povo. Aí o crente está dizendo, porque há uma unção de Israel forte, né? Hã? Não, porque o Deus de Israel, não, o Deus da igreja. Porque o novo Israel de Deus é a igreja. Lavada e remida no sangue de Jesus, que se arrependeu e que agora espera o arrebatamento. Pastor, vamos orar por Israel? Claro que vamos. Para quê? Para que eles se arrependam. Porque se eles se arrependerem, eles vão ser o novo Israel de Deus, mas o povo de Deus é a igreja. Aí quando os apóstolos começam a descrever sobre isso, ele diz, nós não temos aqui a nossa pátria. Aí Paulo escrevendo em Gálatas diz, judeu, grego, preto, branco, é para todo mundo que Jesus veio. No grande mandamento da grande comissão de Mateus 28, ele diz o quê? Ide por todo mundo, e por todas as nações, está lá. Você vai batizar gente de todas as nações. Agora imagina com cabeça de judeu. Eu só batizo batista, eu só batizo presbiteriano, eu só batizo preto, eu só batizo amarelo, eu só batizo branco, eu só batizo... Hein? Cara, isso não está no nascedouro do evangelho, isso não é evangelho, porque o evangelho não é de um Deus judeu. O evangelho é de um Deus que veio para salvar todos aqueles que haviam perdido. E o perdido não está só na casa, o perdido está fora dele, por isso a gente está aqui. Mas na cabeça da samaritana, Jesus só salva no Gerezim. Na cabeça dos judeus, Jesus só salva no templo do Salomão. Na cabeça de Jesus, a hora vem. E agora é em que os verdadeiros adoradores buscarão o Pai em espírito e em verdade. Ele está dizendo, quando você descobrir a verdade, as escamas caírem e você perceber que ele veio para salvar todo homem, mulher, branco, preto, amarelo, você vai entender agora que Jesus veio para salvar geral. Eu fico imaginando essa parada meio pobre que a gente ficou e já vou terminando. Sabe, eu sou gordo, né? Então eu posso falar de gordo, porque eu tenho direito de fala. Olha como isso deixa a gente pequeno. Não fala de gordo porque você não é gordo. Não fala de preto porque você não é preto, não fala de branco porque você é branco, não fala de judeu porque você não é judeu, porque para você falar você tem que ser para você ganhar direito de fala. Aí Jesus aparece e ela está vendo um judeu, mas Jesus está dizendo, eu não sou nem um samaritano nem um judeu, eu sou teu salvador. Por quê? Porque Jesus está dizendo, o direito de fala não está na raça que a gente tem igual, mas em ser gente. Você entende que a gente está querendo direito de fala e está ficando burro demais? Porque, na verdade, o maior direito que a gente tem é de ser humano. Todos humanos. Mas na cabeça da religião... Eu vou te falar como isso está no meio da gente. Vocês devem ter cantado esse hino alguma vez na vida. Igreja pequena, onde Deus falava... Chorou e tudo com ele, né? Lembro com saudade às vezes, meu coração chora, vai chegando o dia, eu não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus. Eu sou velho. Aí o cara cantava, igreja pequena, onde Deus falava. Aí o cara passa em frente à nossa igreja e fala, vou lá não, Deus não fala lá não. Porque Deus fala é na igrejinha.
pobre, pequena e problemática, nego se matando, fofoca para tudo que é lado. Jesus não é pregado, mas a única razão que deixa ele lá é que ele acredita que se for pequena, Deus está. Eu não estou dizendo que toda igreja significa que Deus vai estar, porque onde Jesus vai estar não tem a ver com ser pequeno ou ser grande, mas tem a ver com fazer em memória dele. Mas na cabeça das pessoas já está construída. Se a parede está preta, não deve pregar o evangelho. Se tem luz e fumaça, não deve. Mas se não tem, Deus deve estar lá. Cara, olha como. Amanhã eu vou falar de profetismo. Prepara, porque pensa num negócio bom para enganar os outros. Botar uma roupa bem comprida e falar uma língua estranhíssima. Falou, tex, pro, prex, vai, já era o cavalo. Deus. Você não quer caráter, você não quer ver nada. Se o cara vier fazendo um jogo do profético, tu fala, estou todo arrepiado, já era. Faz o pix, faz o pix, faz o pix. E no meio desse deboche todo, o que a gente tem é um cara com uma crença errada. O que eu gosto desse encontro? No meio da conversa, essa mulher descobriu o que Jonas em dores teve que descobrir. Lembra do Jonas? Lembra do Jonas? Lembra do Jonas? Lembra do Jonas? Jonas, vai lá pregar para Nínive. E o Jonas foi. O que o Jonas não entendeu? É que Deus não é Deus dos judeus. Quando ele prega para o povo de Nínive, o povo de Nínive se arrepende, Jonas quer morrer, porque ele não aceita que Deus salve um outro povo que não é o povo que ele acha que tem que ser salvo. Eu estou falando de Antigo Testamento. Por que Jesus entrou e vai salvar Samaria e 12 discípulos foram comprar pão e ninguém está sendo salvo? Porque na cabeça dos judeus, dos 12 que foram comprar comida, samaritano tem que ir para o inferno mesmo. Você quer falar alguma coisa? Quem da tua família que você já aceitou que tem que ir para o inferno porque não presta? Quem do teu trabalho que você já aceitou que tem que ir para o inferno porque não presta? Quem da tua rua que você aceitou que tem que ir para o inferno que não presta? É que o judeu não se dá com o samaritano, né? Ou a gente para de ver e escuta isso. Você não pode se converter à igreja. Você precisa se converter a Jesus. E eu vou falar uma coisa melhor para alguns aqui. Tem um montão de gente que diz assim, sabe por que eu não estou bem na igreja? Porque eu me desalinhei do coração do pastor. Faz um negócio melhor para nós dois. Se converte e se alinha com o coração de Jesus, que a gente vai ser o melhor amigo. Porque todo mundo que se alinha com o coração de Jesus é brother. O cara quer se alinhar com a igreja, com a visão da igreja, com o propósito da igreja, com a missão da igreja, com a visão da igreja. Pensa nisso, é por isso que a gente está perdendo, Mário. Porque a gente está dizendo, venha se alinhar com a igreja. Se converteu? Não, então você nunca vai se alinhar com a igreja. Você conhece Jesus profundamente? Não, então você nunca vai se alinhar com a visão. Por quê? Porque o que você precisa é de uma vida entregue para Jesus e arrependida nele. Jesus não tinha aberto uma palavra. E o judeu e a samaritana do lado de lá está dizendo, você é judeu e a gente não se dá. Quando Jesus entra no meio dos fariseus e os publicanos se arrependem, escuta isso. Publicano é o quem? É judeu. Fariseu é o quê? Judeu. Quando os publicanos se convertem, o que os outros judeus fazem? Você não pode sentar na mesa com eles, você não pode comer com eles, você não pode pregar para eles, você não pode ensinar para eles. Por quê? Porque eles são traidores da pátria. Porque na cabeça deles, ser judeu era mais importante do que ser de Deus. Na cabeça deles, ter a bandeira da pátria era mais importante do que ter a bandeira do céu. Aí Jesus olha para ele e fala, cara, os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim. Aí, os caras acham que, eles são os doentes. Não, estou falando de você. Mas por que esse cara que está ouvindo isso não consegue ver e acha que aquele cara que se arrependeu e já está curado é que está precisando do médico? Porque
Porque quem vê em Jesus só um religioso que vem trazer um sermão, nunca vai se converter para um Deus que não tem tabu, que não tem rito e que não tem mito. Só tem uma mensagem, um sangue, um caminho, uma verdade e uma vida. Tem um montão de gente que nunca amou Jesus e nunca conheceu, sabe por quê? Porque quando a gente chega no final do culto e diz, você precisa conhecer Jesus. Escuta o que eu vou falar aqui agora e falo para a libertação de alguns. Por que você desviou? Você quer saber por que você desviou? Você nunca foi crente. Você foi da igreja. Você nunca conheceu e amou profundamente Jesus. Você tentou colocar roupa de judeu ou de samaritano e dizer, agora eu sou da church, agora eu sou da breia, agora eu sou batista, agora eu sou metodista, agora eu sou presbiteriano. Escuta, que tal ser de Jesus? Aí o outro vai dizer para mim assim, e é o outro que está me ouvindo, nunca conseguiu ser crente, eu te explico por quê. Quem nunca ouviu isso? Sabe por que eu não sou da igreja? Porque quando eu for da igreja eu não vou ser igual uns e outros, não. Quando eu for da igreja eu vou ser crente de verdade. Por que você repete isso toda hora? Porque você nunca viu Jesus, você só viu um judeu. Você só viu a roupa do pastor, o cabelo da irmã, o linguajar evangélico brasileiro. Só que quem está encontrando com essa mulher na beira do poço não é a fonte, é o Criador que conhece a criatura, dizendo, se arrependa e eu te mudo. Conheça o dom de Deus e eu transformo a tua vida para sempre. Eu queria orar por você. Eu queria que você fechasse os olhos, se puder, e colocasse a mão no seu coração. E eu queria liberar uma palavra sobre você. Jesus não é a igreja. Se todo o amor que você tem, escuta isso, se você está nessa igreja aqui, você só se sente crente quando você está servindo a igreja, você não se aceitou Jesus não, você não se converteu não. Você se converteu a vinde. Se a tua vida com Deus depende da tua vida na igreja 100%, nossa, você vai ver o que é uma vida 100% em Jesus depois na igreja. Ao mesmo tempo, você que está aqui, que achou de verdade que entregar a vida para Jesus é entrar para a igreja. Não, a igreja é bônus, amigo. Pastor, amigo, isso é bônus. O caro, o caríssimo, é as escamas caírem e você perceber que não é um homem e não é um judeu, é o Salvador. Você não vai vir mais encontrar com Deus da tua religião. Um dia eu conversava com um novo convertido e ele me explicava por que ele vinha todo domingo na igreja. Ele dizia para mim, eu vou lá prestar uma homenagem. Deus fez tanto por mim que eu quero prestar uma homenagem para Ele. Então, todo domingo eu vou lá prestar uma homenagem. Porque na cabeça dele, de novo convertido, Deus era um cara com necessidade de culto. Então, quanto mais culto, mais Deus ficaria alegre com ele. Por isso que toda a fé dele se manifestava aqui, não lá. Talvez você está achando que Jesus é mais um judeu, que abre a sinagoga todo sábado e que lê uma porção da Torá e te devolve para casa. Mas Jesus é o Criador que coloca uma fonte em você e ela não para de jorrar até o arrebatamento da igreja. Eu não conheço você, mas eu queria terminar essa palavra dizendo para alguém que está aqui, e eu não sei qual é a maneira que essa palavra acertou você, e pouco me importa, mas essa é a parte boa de falar sobre Jesus. A parte boa de falar sobre Jesus é essa: tudo de Jesus é aproveitável, nada de Jesus se perde. E talvez você ainda está desviado porque você está pensando em voltar para a igreja.
Como vai ser no dia que eu voltar para a igreja? Como que eu vou fazer voltando para a igreja? Volta para Deus. Conheça Deus e você vai perceber que o fardo é suave, é leve e que agora você tem uma vida transformada nele. Eu não sei com qual olhar você chegou aqui hoje, mas eu quero que você veja o Cristo. Pastor, eu vejo Jesus. E se ele é real mesmo, ele é além do... O que eu conheço de filho de pastor, de filho de obreiro, decepcionado com Deus que só existiu na casa dele, nunca existiu na Bíblia, nunca existiu na palavra de Deus. Ele viu errado, interpretou errado, viveu errado e agora está desviado de um Deus que ele nunca achou. Então até o desvio dele é falso. Mas se hoje o teu coração se converte para um Deus que foi encontrar com você, não dando carteirada de rabino, de mestre, de judeu, só um Deus interessado em você, e se talvez você que está me ouvindo aqui, é o tipo de pessoa que os teus preconceitos com a fé fez você dizer para Jesus, como a samaritana disse, como pode você falar isso para mim? Eu não mereço isso, eu não posso isso não é para mim. Que as cadeias se caiam agora na tua vida e você experimente um Jesus que é melhor que a igreja. A igreja é muito boa, mas Jesus é melhor. E quando as pessoas perguntarem para você, entrou para a igreja? Você diz, não, a igreja é bônus mesmo. Quando eu recebo Jesus, eu ganho uma família e eu estou lá. Mas eu não entrei para a igreja não, eu entrei para o céu. Ah, pastor, essa noite eu quero ser esse tipo de gente que entrou para o céu. Porque eu estou vendo Jesus, meu Salvador, e não o Jesus, o meu judeu ou o homem que vai me dar coisas boas para mim. Se essa verdade é para você, eu queria que você se levantasse aonde você estivesse. E eu queria orar por você aqui nesse altar, para a melhor temporada da tua vida, para um tempo novo em Jesus. É uma decisão muito pessoal, mas eu acredito que Jesus está se revelando para alguém aqui. Assim como Saul estava cego no caminho lá de Damasco, e de repente ele vê Jesus, e ele fica cego mesmo. Mas ele fica cego para tudo do mundo, mas ele consegue ouvir Deus de um jeito que ele nunca ouviu. Que essa cegueira te encontre agora, que a vida que você viu, que a religiosidade que você carregou, que as crenças que te limitou de viver uma vida abundante em Deus, que Deus te segue dessa loucura hoje, mas que os seus ouvidos estejam abertos para ouvir Deus te chamando, e você dizer, eu escolho Deus, eu escolho uma vida nova em Deus. É Deus que está me chamando, eu não sei explicar, mas Deus está gritando no meu ouvido uma vida nova. Deus está gritando no meu coração para que eu encontre com Ele de um jeito que eu nunca encontrei. Eu não quero encontrar com Deus da igreja, eu quero encontrar com Deus que foi encontrar com a samaritana e mudou a vida dela. Se existe alguém aqui assim, se levanta da onde você estiver e vem aqui, eu quero orar por você. 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 Eu quero conhecer um Jesus melhor do que o Jesus da igreja. Eu quero conhecer um Jesus melhor do que o da religião. Levanta da onde você estiver e vem. Não precisarei aqui voltar se a minha sede saciar. Sai da onde você estiver. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o
apaixonar outra vez. Quero me desesperar. Você sabia que 65%, um pouco mais de 2/3 das pessoas que se dizem evangélicas no Brasil são desigrejadas? O cara fala, eu sou de Jesus, e ele não congrega. Quando você vai conversar com ele, ele diz as suas decepções, as suas feridas, as suas dores com a igreja. 6 igrejas, 7 igrejas, 8 igrejas, 9 igrejas, 10 igrejas. Foi de tudo, da Universal a Adventista. E ele fala, esse negócio de igreja não é para mim. Cara, eu concordo com você. Eu concordo com você. E talvez esse foi um erro nosso em algum momento. Sabe? Porque pode olhar. O problema desse cara é com a igreja, porque ele não se converteu a Jesus. Ele entrou para a igreja. Aí quando ele veio aqui e achou que não estava encaixando, ele disse, está vendo, os irmãos não são unidos. Você nasceu de novo para ser corpo com Cristo. E está preocupado se os irmãos vão se unir com você. Para ver se encaixa, para ver se serve, para ver se toca, para ver se canta, para ver se prega, para ver se vai. E logo, logo, esse cara que se converteu à igreja, se ele achar de verdade que a igreja não é tudo que ele vai embora. Porque a conversão dele foi com um judeu que foi pregando para ele, ele achou legal a roupa, achou legal a língua estranha, achou legal a entonação de voz, e aí ele está lá no grupo do sem igreja. Agora me escuta, porque essa desculpa que você tem, você não vai ter mais, porque hoje... E escuta isso, porque a conversa de Jesus com essa mulher é para dar fim nessa conversa, se é lá ou se é aqui, é comigo. Se você não está com Cristo, não, porque a igreja é difícil é sem Cristo. Porque pessoas são difíceis, difícil é sem Cristo. Não, porque o senhor não sabe, não preciso saber, é sem Cristo. Com Cristo, sem Cristo. Com Cristo, sem Cristo. E aí, eu não vou insistir não, mas é uma tragédia você sair daqui hoje, não é sem igreja não, é sem Cristo. Ser num culto onde não tem pregador bom não, mas Cristo, nossa, do início ao final. Cantamos o Cristo, oramos ao Cristo, adoramos o Cristo, pregamos ao Cristo, oferecemos o Cristo. E sair sem um Cristo é uma escolha sua, mas é uma verdade. Eu não vou te oferecer um judeu e nem um Jesus humanizado. A única coisa que eu tenho aqui é um Jesus para quem se arrepende dos seus pecados e reconhece Ele como o único e suficiente Salvador. E é muito simples fazer essa conta. Jesus voltar agora, vai ou fica? Eu fico, então tu é maluco. Você é doido de vez. Você não precisa ficar. É só vir. Sai daí. Vem. 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 Sai daí, vem. Não há espaço pra mais
Levanta sua mão aí onde você estiver. Alinha o coração deles, dos teus filhos agora, Senhor. Faz nascer uma mulher do Evangelho. Faz nascer um homem do Evangelho. Faz nascer um homem do Evangelho. Que eles se convertam ao teu coração. Que eles se alinham ao teu coração. Não deixa nascer um religioso, Senhor. A gente não precisa de gente que frequenta a igreja. A gente precisa de gente que vive o Cristo. Faz eles viver Jesus como nunca viveram. Ó Deus, que a vida deles seja o culto. Que a vida deles seja uma mensagem. Que Cristo seja a mensagem. Que Cristo seja o propósito. Nós oramos por um tempo novo sobre a vida deles. Em o nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração e deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Feche os seus olhos aí, faz uma oração sincera agora. Pede a Jesus para conhecer Ele. Pede a Jesus agora, fala, Senhor, eu quero te conhecer. Pede agora, fala, eu não quero ser um teórico da fé. Eu não quero ser um hipócrita que vem de uma coisa que não acredita. Coloca a mão no seu coração e busca Deus com arrependimento e fala, eu quero te conhecer. Eu quero acordar com vontade de ouvir tua voz, falar contigo. Eu não quero uma experiência mística. Eu não quero uma experiência religiosa. Eu não quero uma experiência de quem entra e sai da igreja. Eu quero te conhecer. Se o Senhor é real, como esse pastor pregou, se o Senhor é palpável, como esse pastor pregou, se apresenta a mim, se revela a mim, anda comigo, caminha comigo, me leva por onde eu for. Eu quero te conhecer com profundidade. Senhor, eu oro pelos teus filhos essa noite. Esse é o clamor dessa estação. Esse é o clamor do nosso coração. Nós queremos te conhecer. Deus, quanto tempo eu, por religiosidade, eu jurava que te conhecia. Eu pregava em tudo que é lugar, eu dizia, eu conheço Deus. Tanta gente aceitava Jesus comigo pregando, eu dizia, eu conheço Deus. Mas que bom que um dia a escama caiu. Eu conheci os hinos da igreja, eu conheci a roupa da igreja, eu conheci os versículos que faziam a igreja dar glória, mas eu não te conhecia, Jesus. Mas o Senhor se revelou ao Senhor no dia que o meu coração se converteu a ti. Dá aos teus filhos essa experiência agora. Faz os teus filhos agora viverem isso para a glória do teu nome. Que eles se convertam a ti e te conheçam como o Senhor é. Ó Deus, tem um monte de gente aqui que o mais perto que ele chegou de te conhecer foi entrar para a igreja. Ele aprendeu como que faz culto na igreja. Depois que ele saiu daquela igreja, nunca mais te sentiu. Porque a única coisa que ele aprendeu foi te cultuar naquela igreja. Ele nunca mais te serviu, porque para ele servir é como ele servia naquela igreja. Deus amassa esse culto miserável, destrói essa mentira da vida desse homem e dá para ele e para essa mulher o prazer de te amar. Não é o microfone que me faz te amar, não é uma oportunidade na igreja que me faz te amar, não é um cargo eclesiástico que me faz te amar. Deus nos faça te conhecer. Oh, nós rejeitamos toda a religiosidade, nós rejeitamos todo o título religioso, nós rejeitamos toda imagem louca, absurda, surtada, doente, maligna. Não é grego, não é judeu, não é branco, não é pobre. É só Cristo, somente a Cristo, nada além de Cristo. Diga, eu quero te conhecer, Jesus.